Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Esse que é o nosso programa de número 121. E eu estou aqui, como de costume, muito bem acompanhado pelo nosso querido amigo e confrade Paulo Neto. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite, Arthur. Boa noite, Paulo. Boa noite, Fernanda. Estamos aí novamente. Hoje é polêmica mesmo, né, cara? Sem chance, né? Polêmica mesmo. Mas vamos ver o que a gente consegue passar para o pessoal. E já adiantando também, né, que boa noite, Chile. Que a nossa intenção com esse material não é converter quem quer que seja o que eu penso. Sim. Eu vou simplesmente mostrar o produto da pesquisa, que achar que é válido ou não, tudo bem, não vai me fazer diferença nenhuma, tá? A gente faz o trabalho, coleta os dados e joga à disposição do público. Cada um tem uma visão, cada um tem um nível de conhecimento, uma percepção, e cada um vê o que quer lá também. Bem simples assim. Exatamente. Então, só para recordar, o tema da noite de hoje é os animais e suas manifestações. Então, vamos lá, já vou disponibilizar aqui os slides que o Paulo Neto vai utilizar na noite de hoje. Opa, é isso mesmo? Tá certo ali? Não, peraí. Vou tirar. Peraí. Entrou alguma coisa junto. Peraí. Tranquilo. Vou dando um alô aqui para o Cláudio Pecorari, nossa querida Fernanda Linhares também, né? Seja Ah, não, tá, já sei o que é. Shirley de Agora dá certo. Siqueira. Agora dá Deixa eu ver certo, mais Arthur. aqui. Maravilha. Então vamos lá. Então eu tô aqui com dois. Ah, tá. Agora já achei aqui. É Prontinho. porque na hora de eu mandar para aí, eu coloquei tela inteira e é só janela. Sim. Aí que eu percebi, cara. Isso acontece, né, cara? Tem É, jeito. coisas da computação também. Isso. Aí, pode ir então? Pode dar início. Então vamos lá, né, gente? Vamos ver o nosso tema de hoje. Os animais e suas manifestações, embora no texto aí vai ter alguma coisa aí que não tem a ver com manifestação, mas acredito que uma coisa liga a outra. Espero me fazer entendido quando eu colocar essas coisas que são fora a manifestação propriamente dita. E a manifestação que a gente vai falar aqui é manifestação de espíritos de animais ou de alma de animais, como queiram chamar. Bem claro, e o objetivo é isso, tá? Uhum. Bom, então vamos lá. A nossa frase inicial é uma frase de Kardec. Ele diz o seguinte: os fatos são argumentos sem réplicas, dos quais é preciso ser dotado de aceitar as consequências quando são constatados. O que nós vamos trabalhar hoje? Nós vamos fazer uma pequena introdução. Nós vamos falar os animais, ou responder a questão, né? Os animais teriam uma alma ou espírito e o que lhes acontece após a morte. Percepções e manifestações de animais vivos. As manifestações de animais não seriam tão só criações fluídicas. O caso da cadelinha Mica. O que Kardec vai falar sobre os casos, eu deixei de propósito separado. A opinião de renomados pesquisadores sobre as manifestações, de alguns casos tem exemplos, eu vou dar opinião com exemplos de alguns deles. E vamos fechar com as transimagens que têm aparecido na TCI, que é a transcomunicação instrumental de animais, principalmente cachorro. Né? Então é a nossa introdução. O que é evidente para nós pode não ser para vós outros. Cada qual julga as coisas debaixo de certo ponto de vista. E do fato mais positivo, nem todos tiram as mesmas consequências. Em razão desse pensamento de Kardec, que eu cheguei à conclusão que não adianta você querer brigar com a pessoa para pensar igual a você, viu, Arthur? Porque não adianta, entendeu? É perda de tempo, tá? Então vamos passar a informação e cada um usa da melhor forma possível, né? Então, o que acontece, né? Pelo menos dentro da minha percepção? Que boa parte dos espíritas acredita que a revelação codificada por Kardec foi algo definitivo, ou seja, que não cabe mais nenhum tipo de acréscimo ou de alteração, né? Para dentro da minha percepção, isso eu estou engano.
Então, nós vamos começar a apresentar aqui uma novidade que poucas pessoas sabem a respeito de uma coisa muito interessante. Vamos lá. Eu consegui levantar algumas modificações em relação à primeira e à segunda edição do Livro dos Espíritos. Não que eu tenha pesquisado isso, tá, Arthur? Mas que foram surgindo dentro das minhas pesquisas, eu fui anotando, entendeu? Sim. Eu foco, vou estudar um livro e outro. Não. Dentro das pesquisas, foi surgindo um tema, eu anotei, então por aí. Então, não é um trabalho de pesquisa em cima desse tema. Mas, de qualquer forma, tem coisas interessantes, tem coisas que provavelmente a gente teria como explicar, e tem outras que só Deus sabe por quê. Então, por exemplo, o nosso tema aqui seria, então, a pergunta, né, ligada à questão do momento da ligação do espírito ao corpo. Certo? Certo. Na primeira edição, os espíritos falaram que era no nascimento. Uhum. Na segunda, já virou na concepção. Uma mudança drástica, que essa aqui, sinto muito, não descobri a causa. Na visão de ser no nascimento, é a visão dominante pelas religiões cristãs tradicionais. Não sei se ele percebeu isso e resolveu mudar, não sei porquê, mas tá lá, né, Arthur? Não tem como. Isso é fato, não tem jeito. Sim. O segundo é quanto à separação da alma do corpo. Na primeira edição, foi colocado bem claro, instantaneamente. Já na segunda, gradualmente. Olha você vê a diferença. Também não sei. Perturbação espiritual. Quando, na primeira edição, diz que o espírito ia ter consciência imediatamente após desligar do corpo. Na segunda, ele vai ficar por um tempo indefinido em estado de perturbação que vai variar de espírito para espírito. A origem da alma humana. Na primeira edição vai falar que o homem jamais foi outra coisa que não um ser humano, ou seja, sempre dentro da espécie humana, que o nosso espírito teria evoluído, ou progredido, melhor dizendo. Já na segunda edição, e aí fica por volta da questão 600 e pouco, 640, sei lá, essa faixa aí, eu falo, que o princípio inteligente, né, do homem seguiu uma série de existências que precedem o período da humanidade. Ou seja, então lá, em certos casos, lá vai falar que nosso princípio inteligente veio do reino animal. Isso é claro. Né? Até que nós estávamos comentando mais cedo, né? Isso é claro. Né? Uma vez que esse princípio inteligente, eu entendo assim, né? Uma vez que esse princípio inteligente chega a habitar a espécie humana, né? Ele não retroage. Também, ainda tem isso. Retroage, Agora, esse item, Arthur, eu acho, de achismo mesmo, que teria uma explicação razoável. Porque entre a primeira edição e a segunda edição, nos apareceu Darwin, com o livro Origem das Espécies. Então, acho que em razão desse livro, e provavelmente Kardec deveria ter lido ou leu, né? Ele começou a questionar de novo tudo que já tinha perguntado lá na primeira edição. E os espíritos, diante de um certo avanço da ciência, bom, agora nós podemos julgar mais aberto, algo mais ou menos assim, entendeu? E aí soltou mais informação. Eu acho que esse último item é mais de interpretação, não é? Eu não vejo, eu já lhe falei isso, não vejo como uma contradição, é só uma questão de interpretação aí. Realmente, a alma humana nunca foi outra coisa. Ela foi sempre a alma humana. Agora, para ela atingir essa condição, aquele princípio inteligente, obviamente, estagiou, né, em outros reinos que saem. Pois mas na primeira edição, pelo menos a minha percepção, Arthur, que quando ele diz que o homem jamais foi outra coisa senão homem, querem dizer assim, a alma do homem não veio de reino nenhum, sempre foi homem. A minha ideia é essa. Tá? Pode ser interpretado. Por isso que eu falei, a questão da interpretação. Agora, quando chega na segunda, já fica claro que vai falar que nós viemos de ele, né, a alma, o espírito humano, veio em progresso de outros reinos
anteriores à humanidade. Então, para mim, isso não foi diferente. Né? Mas, né? Perispírito. Então, na primeira edição, fala que o espírito podia se privar dele. Na primeira. E na segunda já fala que é a parte integrante, que inclusive o espírito, na verdade, não é duplo. É espírito e perispírito, né? Porque não existe espírito sem perispírito. Os espíritos puros, ele tem um espírito, o perispírito, muito sutil, mas tem. Mas sempre tem, tá? A escolha do corpo físico. Não, na primeira edição fala que o espírito não tem a oportunidade de escolher esse corpo físico da nova encarnação. Já na segunda fala que pode escolher. Não quer dizer que pode escolher todos, tá? Não são todos que pode escolher, mas já dá abertura pelo menos para alguns a escolher. Certamente quem já tem discernimento, tem a questão também das encarnações compulsórias, né? Então, mas de certa forma já abriu um leque, então o outro está fechado para todo mundo. E finalmente a questão da possessão. Onde na primeira edição fala que não há posse física de jeito nenhum, porque dois espíritos não coabitam o mesmo corpo. E na segunda já passou a admitir a questão da posse física. Esse eu acho que é uma das mudanças mais significativas. Por que eu enxergo dessa forma? Porque, veja bem, no livro dos espíritos e no livro dos médios está de forma taxativa, sem jeito de caminhar para o outro lado, do que não há posse física. Ok? Só que vem aparecer os processos de Mozzini, e depois o caso da senhorita Júlia, que, se não me engano, está publicado na Revista Espírita de 1863, mês de dezembro, e aí que Kardec muda de ideia. Em relação a esses dois casos, ele muda de ideia. Você lembra lá? Os fatos são inquestionáveis, que colocou? Então, diante dos fatos, eu falei assim, não, então tem. Então, veja bem, os fatos que Kardec viu fizeram com que ele mudasse o que os espíritos disseram. Olha para você ver a importância disso. E todo mundo quer fechar as questões. O Kardec mudou coisas, informações, ou respostas que os espíritos deram no caso da possessão. E ele foi registrar essa nova posição no livro A Gênese. Eu, particularmente, acho que ele deveria ter ido lá, pelo menos no livro dos médios, e ter explicado isso de melhor forma. E lá no livro dos espíritos, talvez colocasse uma nota que teve uma nova visão, que está no livro dos médios. Mas como não fez nenhuma nota, nenhuma mudança, a maioria das pessoas lê o livro dos espíritos, lê o livro dos médios, e não lê a Gênese, e muito menos a Revista Espírita, fincando o pé de que não há posse física. Aí não dá, né, meu amigo? Porque falta de aprofundamento da questão. Tá? Que para mim isso ficou claro, e é o exemplo de que os fatos sobrepõem as informações. Seja de que fonte for. Isso, para mim, que é o ponto mais importante disso aqui. Né? Bom, então, na atualidade, isso é percepção minha, né? Que uma parcela significativa de espíritas não admite as existências animais no mundo espiritual, baseado em informações exaradas das obras de codificação. Isso aqui eu não tiro razão, porque lá fala que não mesmo, tá certo? Sim. Tá? Porém, aí que eu estou, entretanto, todavia, né? Somente ficam aí, não faz a mínima questão de pesquisar os fatos registrados que surgiram posteriormente, que por pura lógica, somente em relação à codificação, né? Que por pura lógica nos permite aceitar a permanência deles, ou seja, dos animais, nesse plano de vida. Faltam-nos informações sobre quanto tempo ficam por lá esperando a nova encarnação. Não vi isso em canto nenhum. Embora ainda não tenha surgido o efeito que eu esperava, ou seja, o esclarecimento sobre o tema, continuaremos no trabalho. Nós estamos falando que tem, ninguém está aceitando, eu vou continuar falando e vou continuar pesquisando. Essa é a ideia. Mas vamos lá. Uma coisa que a gente sempre está batendo, e parece que é um obstáculo a grande parte das pessoas, essa questão de que Kardec não colocou ponto final do espiritismo. Eu já falei isso um punhado de vezes, mas tem que insistir. Então, por exemplo, nós vamos pegar a Revista Espírita de 1868, mês de janeiro.
E Kardec dizendo assim, ó, o Espiritismo jamais disse que não tinha nada mais a aprender. Ele possui uma chave da qual ainda está longe de conhecer todas as aplicações. É a estudá-las que ele se aplica, a fim de chegar a um conhecimento tão completo quanto possível das forças naturais e do mundo visível. Ó, você tem que estudar para chegar no conhecimento completo, porque você não tem conhecimento completo. Né? No meio do qual vivemos, mundo que nos interessa a todos, porque todos, sem exceção, deverão nele entrar cedo ou tarde, ou seja, no mundo dos invisíveis. E lá na Revista Espiritista 68 também, é só cair já no mês de dezembro, que tem um artigo que ele vai falar da Constituição Transitória do Espiritismo, no item 1, nas considerações preliminares, ele vai colocar lá o seguinte. Se bem que o Espiritismo não haja dito ainda a última palavra sobre todos os pontos, ele se aproxima do seu complemento. E o momento não está longe em que ele que será necessário dar uma base forte e durável. Suscetível. Então, a base durável é suscetível, no entanto, olha cá, de receber todos os desenvolvimentos que as circunstâncias ulteriores comportaram. Cara, ele não fechou nada, cara. Ele deixou tudo aberto. E, no entanto, nós estamos fechando. Ah, isso aqui não está em Kardec, não aceita. Isso aqui de lá não está, não aceita. Gente, pelo amor de Deus, isso aí nós não estamos seguindo Kardec quando a gente fala isso, né, não, Arthur? Porque fica muito claro, só. Pelo menos para mim. Né? E aí, eu tenho dois trabalhos em relação a esse tema específico. É um artigo, está publicado no meu site, que tem um título. O Espiritismo não se resume apenas às obras de Allan Kardec. E o outro é o Espiritismo, é um e-book, o Espiritismo ainda não tem ponto final. Então, lá no meu site, para quem quiser ver, para quem quiser pesquisar. E se tiver algum problema lá de interpretação de minha parte, é só avisar. Se eu tiver errado, eu mudo de camisa, de posição, de opinião. Facinho, viu, Arthur? Sem problema nenhum. Tá? Uhum. Bom, o nosso tema de hoje, nós vamos trabalhar em cima deste e-book que nós temos, que vai tratar dos animais, as percepções, manifestações e evolução. Ele também está lá disponível no meu site, na categoria e-books, de graça para quem quiser, tá? Então a base é ele. Então vamos lá nos tópicos, né? Os animais teriam uma alma ou espírito e o que lhes acontece após a morte? Questão 597 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta então. Visto que os animais têm uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Então, o que ele está perguntando? Tem um espírito ou tem uma alma? O nome pouco importa, né? Sim. Então, ele tem um princípio, sim, e que sobrevive ao corpo. Após a morte, a alma dos animais... Aqui, Kardec já nominou. O que princípio é este? Uhum. Né? A alma dos animais conserva a sua individualidade e a consciência de si mesma? Sua individualidade, sim. Ou seja, ela conserva. Mas não é a consciência do seu eu. Porque ele não tem um pensamento contínuo, então ela não se reconhece como indivíduo, vamos dizer assim, né? Então, a vida inteligente, ele completa Kardec, né? Olha, os espíritos, a vida inteligente permanece em estado latente. Ora, se parece em estado latente, porque um dia vai sair daquele estado latente. Quando sai? Né? É na progressão, na evolução, que um dia, sei lá quando, esse princípio inteligente dos animais vai se transformar em espírito humano. Uhum. Né? Aí já está dentro da evolução da alma dos animais. Os animais aí, os animais estão sujeitos a uma lei progressiva? Sim. É esse que eu só queria pegar isso aqui, para mostrar que eles não estão parados no tempo, animal resta pela eternidade afora, então eles evoluem. Agora, a questão da evolução é um problema muito sério. Porque eu não sei onde, mas o Espírito de Erasto vai nos dizer o seguinte, que os animais,
quando encarnados aqui na Terra, não aprendem nada. Ora, se aqui na Terra eles não aprendem nada e vão para lá e voltam imediatamente para cá, como é que eles vão progredir? Entendeu, Arthur? Uhum. Então tem alguma coisa aqui, tá certo? Tá fechada demais. Então, o progresso existe, sim. Agora, onde que ele ocorre? Lá ou cá? Ou nos dois lugares ao mesmo tempo, sei lá. Deu para entender? Uhum. Então, do jeito que tá fechando. Com a informação de Erasto e com esse aqui, tá fechando. Se lá eles voltam de cá para cá rápido, e num prograde aqui, então voltou rápido no prograde lá, então como é que ficou? Nós temos esse progresso confuso, né? Então, aí, ó. Isso é uma coisa que precisa de esclarecimento, que Kardec não pôde esclarecer. Então, nós temos uma abertura para vir informações sobre isso, para a gente poder descobrir ou entender esse processo. Deu para entender? E eles querem fechar. Ué, se fecha, não vão ficar nisso aí agora? Não é, o caminho não é este, né? Agora, sobrevivendo ao corpo que habitou, a alma do animal fica num estado errante, semelhante em que se acha o homem após a morte, fica numa espécie de erraticidade, já que não está mais unido ao corpo. Mas não o espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. Então, como ele não pensa, não tem raciocínio, ele não é o espírito errante, fica, vai para lá, vem para cá. Né? Mas está lá, tem uma espécie de erraticidade. Após a morte, aqui, ó. Após a morte, o espírito do animal é classificado pelos espíritos que se encarregam dessa tarefa e utilizado quase imediatamente numa outra reencarnação, tá? Que eu entendo assim, né? E não dispõe de tempo para se relacionar com outras criaturas. Então, aqui é o problema. Aqui então, nós temos o problema da progressão. Tá? Mas vamos ver que lá na frente nós vamos ter uma explicação dessa questão 600, talvez vai ficar mais claro para nós. E no livro dos médios vai falar a mesma coisa. Ó, depois da morte, o princípio inteligente é logo utilizado para animar novos seres. Então, olha lá, no mundo dos espíritos, não há espíritos errantes de animais, mas somente humanos. Mas será que não existe o mundo dos animais lá do lado de lá, não, Arthur? Não sei, não arrisco. Tá dando para entender? Sim. Só questionando. Tá? Não estou afirmando, eu estou só questionando. Tá certo? Não falou lá que fica numa espécie de erraticidade? Não sei, quem sabe? Essa espécie de erraticidade seria um mundo só dos espíritos, um lugar, uma dimensão, sei lá, onde os espíritos poderiam ficar, sei lá, não sei. Porém, a realidade tem apontado na direção contrária, ou seja, que há manifestação dos animais, então eles têm um certo período que estão no plano espiritual. Se é erraticidade, não é porque não é espírito errante, aliás, não é espírito errante, mas numa espécie de erraticidade tem que ficar para poder manifestar. Não tem jeito. Não estou encarnado. Então, há relato de manifestação de espírito de animais, portanto, são esses, ou seja, os fatos. Então, os relatos não são fatos, olha, ó, fatos, né? Que devem ser levados em conta como fator decisivo, caso consideremos essas duas falas do próprio Allan Kardec. Contra os fatos, não há nem oposição, nem negação que possam prevalecer. Os fatos são argumentos sem réplicas, dos quais é preciso, cedo ou tarde, aceitar as consequências quando são constatadas. Inclusive, a primeira fase que nós colocamos lá no início. Então, Kardec era o homem dos fatos. Os fatos aqui mandavam, os fatos que comandavam. Tanto é que, como eu disse lá, da questão da possessão. Foi pelos fatos que ele mudou. Né? A obra No Limiar do Eterno é publicada em 1931, primeira edição. James Arthur Findlay, que foi um dos fundadores da Sociedade Glasgow de Pesquisa Psíquicas, então é um pesquisador, né? Então, nesse livro, lá tem um momento lá que um espírito se propõe a responder algumas questões e estou aqui, estou pronto, pergunta, tipo assim, né? Aí tem uma pergunta que eu destaquei. Então, que o Fender faz para o espírito. Os cães, gatos e outros animais sobrevivem à morte?
Sim, senhor. Digo com ênfase. Sobrevivem. Nenhuma vida se extingue. Quer dizer, nenhuma vida se acaba, né? Uhum. Os animais, entretanto, não sobrevivem no mundo dos espíritos. Ó, no mundo dos espíritos. Olha para você ver como especificou. Uhum. Conforme lhe chamamos. Há para eles um mundo espiritual apropriado. Uhum. E aí que pode ser que é a abertura para a gente ver a espírito animal manifestando. Uhum. Não sei. Eu achei muito interessante que, né, pelo menos bate, né? Interessante, é. Então não tem existência no mundo dos espíritos como o homem. Se contudo um cão é afeiçoado. Ó, essa aqui é interessante, ó. Se contudo um cão é afeiçoado a um ser humano, pode penetrar no ambiente deste quem? Do homem, se ambos deixar a terra, ou se ambos morreram, um vai para um lado e outro vai para o outro. Se tiver afeição, eles podem se ligar no mesmo lugar. Olha para você ver. Interessante. Foram informações que a gente tem que pensar, pô. Não é julgar, descartar, porque não tem Kardec, deu para entender? Não é por aí. Esse aqui é o Marcel Benedetti, ele vai falar da questão 600. É um veterinário, desencarnou tem pouco tempo que se pode falar, né? Ele tem vários livros sobre os animais, então ele tinha um amor muito forte para os animais, né? Por fato de ser veterinário, então escreveu muito sobre o tema. Os livros são realmente bons, dentro do tema. Então, quem se interessa pelo tema, e está aí uma indicação que eu poderia dar. Então, ele vai dizer o seguinte. Então, ele está falando da questão 600, né? Que não fala que tem animais, ou dá a entender que não tem animais na erraticidade, né? Aliás, não é erraticidade, não. Espírito de animal errante, ao contrário. Uhum. Vamos lá. Errante é a condição de nômade. No caso, é a condição de um espírito que exerce sua liberdade de maneira como aprouver. Portanto, não há realmente espíritos errantes de animais no mundo espiritual, mas estão na erraticidade. Lembra que falou alguma espécie de erraticidade? Não permanecem em estado errante, pois não possuem ainda essa liberdade. Os espíritos animais ficam sob a tutela de outros que se incumbem deles. Olha aqui. Lá, numa questão que nós vamos mostrar, vai falar que os espíritos estão carregados da reencarnação dos animais. Tem como missão a reencarnação, preparar a reencarnação. E não for falar que são classificados quase imediatamente? Olha, você vê que as coisas estão se fechando, né? Uhum. Então ele diz lá, continua lá. Isso, em hipótese alguma, significa que os animais não fiquem no mundo espiritual enquanto aguardam o momento de reencarnar. Deu para entender? Então, assim, do que ele está percebendo, existe um lugar no mundo espiritual que não é o mesmo lugar que os homens ficam, que os animais ficam. Mais ou menos por aí. A ideia é essa, tá? Obviamente que ele tem que buscar mais obras para ver se fechar essa questão ou não, mas a ideia eu achei interessante, não está ferindo nada a codificação também, ninguém pode falar nada também, né, Arthur? Pelo menos, né? Percepções e manifestações de animais vivos. Aqui nós temos a revista Espírito de 1860, tem um artigo chamado O Espírito e o Cãozinho. Então Kardec fala assim, o senhor GG, não quis colocar o nome da pessoa, de Marsella, nos transmite esse fato. Então, o Kardec recebia muita correspondência das pessoas, né, dos espíritos de várias partes do mundo, e quando o tema interessava, ele acabava publicando na revista, né? Esse é um caso. Então, o correspondente dele, de Marcelo, disse o seguinte, um rapaz faleceu há 8 meses e sua família, na qual há 3 irmãs médios, o evoca quase que diariamente, servindo-se de uma cesta. Cada vez que o espírito é chamado, um cãozinho, presta atenção, um cãozinho do qual ele gostava muito, salta sobre a mesa, vem cheirar a cesta, soltando pequenos gemidos. A primeira vez que isso aconteceu, a cesta escreveu, meu valente cachorrinho, que me reconhece. Então, o que nós temos aqui? O cãozinho tinha uma percepção da presença do dono dele e chegava, ficou todo alegre porque estava lá. E o dono falou assim, não, ele reconhece mesmo. E está na revista Espírita, cara, não tem em outro lugar, não. Está lá.
Quem já viu isso? Quem já tentou por esse fato? Pouca gente, Arthur. Eu nunca vi alguém falando disso aqui. Só para você entender. E aí, vai fazer uma pergunta para o espírito Charlete sobre essa situação. Ele vai dizer assim: desde que Charlete, o espírito, quer mesmo intervir na questão que nos ocupa, então a manifestação, né? Nós lhe pedimos que dê algumas explicações a esse respeito. De boa vontade, o fato é perfeitamente verossímil, ou seja, verdadeiro, e, consequentemente, natural. Então, a percepção dos animais é coisa natural. Fala geral, pois não conheço aquele de que se trata. Ou seja, ele está falando dos animais em geral, não é daquele cachorro lá que eu não conheço. Tipo assim, né? Aí ele fecha. Ó, o cão é dotado de uma organização muito particular. Ele compreende o homem, basta isso. Sente-o cego em todas as suas ações, com a curiosidade de uma criança. Ama-o e chega mesmo a ponto de, e disso tem-se exemplos para confirmar o que adianto, ao ponto, dizia eu, de a ele se dedicar. Né? Então, ele está confirmando a manifestação, essa percepção do cão, manifestação não. A percepção do cãozinho do dono dele que se manifestava, né? Que é um fato comum para os animais, mas, pelo amor de Deus, não é mediunidade não, tá? Não tem nada a ver, não. Se for, é anímico, tá, Arthur? É anímico. Não é animal médico, não, porque senão sai de baixo. Revista Espírita de 1865, mês de janeiro, um artigo, o perispírito descrito em 1805. Sobre o tipo de aparição real de minha mulher depois de sua morte, Chemnitz, 1804, então descendo a cidade, né, o ano, o doutor Watson publicou um livro, aí me desculpa o inglês, viu, Arthur? Publicou um livro que causou uma enorme sensação nos primeiros anos deste século. Durante uma enfermidade de sua mulher, havia pedido a esta, ou seja, a mulher, última para se apresentar a ele depois da morte. Ou seja, a mulher dela estava morrendo, e ele falou assim: depois você aparece para mim, depois que você morrer, se estiver do lado, você aparece para mim. Você teria coragem? Eu não sei não, viu, Arthur? Ela lhe fez a promessa, tipo assim, top, né? Morrer primeiro, eu vou e te manifesto. Algumas semanas depois de sua morte, viu a fome de sua mulher, que ele disse com voz doce: Charles, aí já mudou o nome, não sei porquê. Eu sou imortal. Um dia nos reveremos. A aparição e essas palavras consoladoras se renovaram mais tarde uma segunda vez. A mulher se mostra sem túnica branca, sob o aspecto que ela tinha antes de morrer. Um cão que não tinha se agitado na primeira aparição se pôs a tremelicar. Tremelicar é quando o cão treme de medo. Tá? E a descrever um ciclo como ao redor de uma pessoa conhecida. E aí, cara? Reconheceu a mulher. No caso, mudou o nome, que Chaz é o primeiro nome. O outro nome é pode ser. Tá? Então, veja bem, a percepção. Tem a manifestação espírito de uma mulher, aí o cão reconhece a mulher, fica tremendo e rodando em volta dela, fazendo festa, cara. Então, a percepção aqui do animal a respeito desse espírito é evidente, é claro, não tem nem o que discutir. A não ser que você fale que isso é mentira. É outra história. Né? Revista Espírita de 1865, mês de setembro, vou falar de alucinação dos animais. E aqui vai contar mais ou menos, ou descrever mais ou menos a questão da raiva dos animais, que em algumas situações os animais parecem ficar alucinados, mais ou menos a ideia é essa. Então, dizendo lá, este fenômeno, minuciosamente observado, como se vê por um autor lembrado, parece denotar que neste momento o cão é atormentado pela visão de alguma coisa invisível para nós. Então, quando ele está lá naquele momento que parece que está alucinado, então ele está falando que parece que está vendo alguma coisa que nós não vemos. É uma visão real. Opa! Tá, a pergunta, né? É uma visão real ou uma criação fantástica de sua imaginação? De outro modo dito, uma alucinação?
Se é uma alucinação, isso seguramente não é pelos olhos do corpo que vê, uma vez que não são objetos reais. Se são seres fluídicos ou espíritos, como não fazem não mais nenhuma impressão sobre o sentido da visão, é, pois, uma espécie de visão espiritual que os percebe. No outro caso, gozaria de uma faculdade até um certo ponto análoga àquela que o homem possui, ou seja, a possibilidade de ver os espíritos. Ele não está afirmando que sim, que viu que não, mas tem uma possibilidade. Isso que eu achei interessante. Entende? Não está fechando questão. Né? Então, desde que se admite uma imaginação no cão, poderia dizer que a doença da raiva, no que é o caso, o excita ao ponto de produzir nele alucinações. Mas numerosos exemplos tendem a provar que o fenômeno das visões ocorre em certos animais no estado o mais normal. Olha, então está falando, numa situação normal, não tem doença, não tem nada, os animais veem, é isso que eu estou falando, né? No cão e no cavalo, sobretudo, ó. De vez em quando o cavalo não empata, que não vai para frente de jeito nenhum, por quê? Sei lá, pode ser que está vendo espírito? Pode. Né? Os quais, pelo menos esses dois são aqueles, pelo menos esses são aqueles sobre os quais estiveram mais no estado de observado. Então, esses dois animais, né, ficou mais fácil de observar. Exceto que o cão sonha. E isso eu já vi, a gente vê os cães sonhando, né? Vê-se por vezes durante seu sono fazer movimento que simula a corrida e ele fica andando assim, com as pernas, assim, parece que ele está correndo mesmo, cara. Ele tem um sonho, então ele tem alguma coisa extra, uma sensibilidade, uma percepção que a gente não sabe o que é, que nível que está aquele sonho. Ou o que ele está vendo de repente no sonho. Então, veja bem que interessante, né? Ele tem certas coisas que nós, seres humanos, temos. Essa que é a relação que eu estou querendo fazer. Né? E se está lá, por que não pode apresentar? Em algumas situações. Tá? Então, termina lá. Ó. Seu pensamento, pois, está agindo livre, independente do instinto propriamente dito. Então, ele tem um algo a mais, uma inteligência que faz ele agir lá, no sentido de estar correndo, gemendo lá na hora que ele está dormindo. Sociedade de Espírito de Paris, 30 de junho de 1865, o senhor Delien. É o Espírito Moca que diz: existe visão no cão e em alguns outros animais, nos quais os fenômenos semelhantes àquele descrito por senhor Bowley se produzem. A questão, para mim, não tem sombra de dúvida. Sim, o cão, o cavalo, olha que está fechando, hein? Veem, sentem os espíritos. Nunca foi esse testemunho de repugnância que se manifesta, às vezes, esses animais, ao pararem num lugar onde um corpo humano tinha sido enterrado com seu desconhecimento. Olha, você vê, e é mesmo. Às vezes você está andando a cavalo, você passou num lugar que um cara morreu lá e já fica meio refugando lá, que você não sabe por quê. Está lá. De repente o espírito está preso naquele local ainda e ele está tendo essa percepção. E aqui fecha com o que foi falado lá. Do cão e o cavalo. Olha aqui. Então, essa percepção tem que ficar claro. Não quer dizer que todos os animais sentem, não, tá? Os animais têm graus, vamos dizer assim, você pode falar, graus de percepção, de compreensão maior um que os outros, tá? Isso para mim é fato. Então, não vou dizer que para todo mundo não, porque não é bem nesse sentido. Aí nós temos que falar de Bozano, né, cara? Não tem jeito, né? O lúcido conhecido, você conhece? No meio espírita. Além do livro A Crise da Morte, que eu tenho trabalhado muito com ele e estou terminando um e-book e ele vai estar lá de cabo a rabo, eu até vou falar mostrar as coisas que o Ernesto Bozano falou, porque realmente o meio espírita precisa conhecer esse personagem, esse pesquisador italiano. Então ele tem um livro chamado Alma dos Animais. Os Animais Têm Alma. Então, nesse livro, ele tem 130 casos que ele cita percepções, manifestações dos animais, e mais 10 casos de materialização de animais. Então, todos ele tem 140 casos. Esses dois que tem aí que eu colori, então, vou só tentar para eles.
visão e identificação de fantasma de animais mortos, 14 casos. Materializações de animais, 10. Então, dos 140, nós temos 24, que é o objetivo de manifestação dos animais. E aí? Será que eles não sabiam que Kardec falou, que os espíritos falaram para Kardec não existe animal no mundo espiritual? Deu para entender? Aí vem a questão dos fatos. Os fatos estão aí. Mas talvez, Paulo, essa resposta dos espíritos já comece a fazer mais sentido, porque foi dito lá atrás, você mesmo falou, espécie de erraticidade, que eles não interagem com os espíritos de humanos. Isso, ou seja, vamos dizer assim, no mundo espiritual tem um lugar para humanos e tem um lugar para os animais, eles não interagem. Mais ou menos a ideia é essa. Sentido nesse, né? Eu estou percebendo isso, tá? Eu acho que é por aí. Então, aqui, ó, esses 24 casos fica o objetivo que tem. Né? E a coisa que mais interessante que eu peguei eles porque tem no e-book, né, eu faço levantamento, então tem Bolzano, o Delano e Prieur que fala de aparições e materializações. Bolzano vai nas obras de Bolzano 51 casos, Delano 12, Prieur 15, ao total 78. O que chama mais atenção é que nessas materializações ou aparições dos animais, por exemplo, em relação a Bolzano, 27% das materializações, os animais tinham relação de afeto para quem ele se manifestou. Por exemplo, você foi o dono, ele manifestou para você. Deu para entender? Então você tinha uma relação de afeto. Olha só que interessante. Então tem uma ligação também, e mostra que eles correspondem ao afeto. Entende o que eu quero dizer? É super legal isso aqui. Achei assim, fantástico. É um detalhe interessante, não é talvez tão importante, mas achei curioso. Entendeu? E aqui nós temos lá de manifestação dos animais em relação ao tempo de morte, de alguma situação daquela que eu levantei. Eu tinha 18 casos, quase ou perto da morte, 5 ocorrências, alguns dias depois, mais 5. Esses dois aí está praticamente da metade, da 54%, né? Então, isso é significativo. À medida que o tempo vai passando, manifestando cada vez menos. Então, essa é a ideia, só para mostrar que tem, essa ligação fica forte. Talvez por isso que tem manifestação bem próxima da morte, ou logo alguns dias, entende? E ele fica sentindo, talvez, os espíritos deixam eles voltar para, sei lá, não sei. Confere também com a informação, né? De que eles não ficam muito tempo nesse... lá no plano espiritual. Essa questão, porque vincula-se aí nos contratos, que toda manifestação dos animais é criação fluídica. Por quê? Lá está falando que não existe animais do mundo na erraticidade. Deu para entender? Fecha a questão em cima da coisa. Se tem, é criação fluídica. Então tá, né? Elton? Vamos lá. Meu Deus. Inicialmente, nós vamos fazer uma observação. Uma criação fluídica é estática, semelhante a um retrato. Não há movimento algum. Portanto, se em uma manifestação o animal produzir movimentos, não poderá ser uma criação fluídica. Fecha? Faz sentido? Sim. Então tá. Então, vamos lá. A obra da vidente de Prevorst, né, ela foi publicada na edição 1829, Justinus Kerner. Ele vai lá relatar nessa obra as pesquisas com a médium Frederica Rolfe durante 3 anos, de 1826 a 1829. Então, desse aí, vamos pegar o 6º caso, que eu não transcrevi um negócio dele aqui. Algumas semanas depois de sua volta... Peraí, caraca. Tá. Eu coloquei esses nomes aqui, porque eu vou citar esses nomes lá, e esses são amigos de infância, tá? Então, por que vai citar? Lá já dá essa ideia.
Então, algumas semanas depois de sua volta, Han entra em casa, atravessou a ponte que conduzia ao castelo e ouviu passos de um cão atrás de si. Olhou para todos os lados, chamou pelo nome do cão de caça, muito ligado a ele, pensando que o seguia, mas, embora se ouvisse sempre os passos, nada pôde ver. E concluiu ser uma ilusão. É estático? Tem movimento? Tem. Então não é criação fluídica. Entretanto, apenas puseram o pé no quarto, Kern tomou-lhe apressadamente a porta da mão e chamou o cão por seu nome, dizendo que o tinha visto, mas que desaparecera. Han perguntou se tinha realmente visto o cão. Então, aí, os dois amigos viram o cão. Um viu os passos e o outro viu o cão. Certo? Por certo que vi, disse Ken. Ele vinha atrás de ti e passou metade do corpo pela porta, o que me levou a retirá-la de sua mão, tirou a porta da mão dele, né? Com medo de que, não vendo, o apertasses ao fechá-la. Era um cão branco e tomei-o por Flora. Ora, aqui é algo objetivo. Duas pessoas viram o cão, são testemunha, e ele não estava parado, ele estava em movimento. Se ele não estava parado e estava em movimento, não é uma criação fluídica e ponto final. Não vou nem discutir isso aqui. Jean Prieur tem um livro chamado A Alma dos Animais. Eu vou citar vários casos e aqui nós pegamos o caso da gata Sophie. Eu tinha deixado minha gata Sophie no veterinário na rua André Del Sarte para passar por uma cirurgia. Na manhã seguinte, quando ouvi miar ao lado de minha cama, ele deixou lá vamos dizer, no veterinário, tá? No outro dia, ao miar na minha cama, eu pensei, está consumado, Sophie morreu. Seu fantasma, que está aqui, veio para se despedir. Olha o pensamento. Deus, obrigado. Não era nada disso. Ela estava salva, como fiquei sabendo da parte da tarde. Então, ela apareceu, mas ela não tinha morrido. Tá certo? Era o contrário. Ela veio em desdobramento me visitar, para me avisar de sua cura. E olha aqui o seguinte, então aqui nós temos o caso de um animal vivo se manifestando. Nós não temos caso de situação de pessoa viva se manifestando também, Arthur? Sim. Tá vendo? É esse que eu quero fazer essa relação. Então por que a gente vai... só os animais não podem isso, não pode aquilo. Se a semelhança é grande. As condições de manifestação, obviamente, são totalmente diferentes, tá certo? Mas tem uma certa semelhança. Então, vamos fechar a questão de tudo? E no último parágrafo do artigo Os Espíritos Glóbulos, publicado na revista Espírito de 1860, eu achei algo importantíssimo. E aqui, aqui que está meu argumento. Os únicos sinais que realmente podem atestar a presença de espíritos são sinais inteligentes. Enquanto não ficar provado que as imagens de que acabamos de falar, ainda que dotadas de forma humana, têm movimento próprio, espontâneo, com evidente caráter intencional e acusando vontade livre, nisso veremos apenas fenômenos fisiológicos ou ópticos. A mesma observação se aplica a todos os gêneros de manifestações. Eu posso acrescentar, inclusive, dos animais. Deu para entender ou não? É o que eu falei. Então, se existe movimento, vontade de fazer isso, aquilo, entrar, bater o rabo, não sei o quê, morder, nós vamos ver que morde aqui também. Então não pode ser criação fluídica, meu amigo. Criação fluídica não demonstra inteligência nenhuma, é algo estático, parado. Agora o caso da cadeirinha mímica. Esse aí, super interessante. Tá, vai falar de um correspondente de Kardec da cidade de Dieppe, então aqui Dieppe e aqui Paris. Devia ter medido essa distância aqui, para eu ter falado aqui, mas no mapa parece perto, mas é longe, tá? No mapa parece perto, mas é longe. Mas só para a gente ter ideia, né? Onde que é.
Então está na Revista Espírita de 1865, e o artigo é Manifestação do Espírito dos Animais. Então Kardec vai falar da correspondência que recebeu, né, da cidade de Di. Parece-me, caro senhor, então ele está dirigindo para Kardec, o caro senhor aí é o Kardec, né? Que tocamos numa época onde devem se cumprir incríveis coisas. Não sei o que pensar de um fenômeno dos mais estranhos que vem ainda de ter lugar em minha casa. Nos tempos de ceticismo em que vivemos, não ousaria disso falar a ninguém, de medo de que não se me tomasse por um alucinado. Agonizante, meu filho, tivera de um dos seus amigos uma encantadora cadelinha que havíamos educado com muito cuidado. Depois do decesso do seu jovem, ou seja, depois que o dono morreu, a pequena Mica, que era o nome da cachorrinha, né, da cadelinha, me foi conduzida a Dipe e, segundo o seu hábito, ela dormia quentemente coberta aos meus pés sobre minha cama. Então, um jovem, filho dele, tinha uma cadelinha, o jovem morreu e eles mandaram a cadelinha para ele. Uhum. No inverno, ela se levantava, fazia ouvir um pequeno gemido de uma extrema doçura, o que era a sua maneira habitual de formular um pedido. Então, os cachorros têm disso, né? Não. As coisas, estão com fome, estão com sede, chega lá, dá um gesto, faz um late, ou fica né? Igual ela está falando, gemido aqui, né? E compreendendo o que ela desejava, permitir-lhe vir se colocar ao meu lado. Então ela queria ficar perto dele, está sendo pelo gemido, né? Mas em setembro último, caiu doente e morreu. Apesar dos cuidados do veterinário a quem eu a confiara. Falamos frequentemente dela, minha mulher e eu, e a lamentávamos quase como um filho amado. Tanto ela havia sabido, por sua doçura, sua inteligência, sua fiel amizade, cativar a nossa afeição. Uhum. Ultimamente, pelo meio da noite, estando deitado, mas não dormindo, ouvi partir do pé de minha cama este pequeno gemido que produzia a minha pequena cadelinha quando desejava alguma coisa. Olha para você ver. Foi de tal modo tocado com isso que estendi os braços fora da cama para atraí-la para mim. E acreditei, em verdade, que iria sentir suas carícias. Ao levantar de manhã, contei o fato à minha mulher, que me disse, ouvi a mesma voz, não uma única vez, mas duas. Ela parecia partir da porta do meu quarto. Meu primeiro pensamento foi de que a nossa pobre cadelinha não estava morta e que, escapando da casa do veterinário que dela tinha se apropriado por sua gentileza, procurava entrar em nossa casa. Ou seja, ele pensou que a cachorra não tinha morrido, que o veterinário tinha ficado para ele. Com a bobeira lá, ela vazou e voltou para casa. Minha pobre filha doente, então ele tinha uma filha, né? Era ele, a mulher, e tinha uma filha, que tinha a sua pequena cama no quarto de dormir de sua mãe, afirma tê-la ouvido também. Ou seja, são 3 pessoas registrando a presença da cadelinha. Somente lhe apareceu que o som da voz partia não da porta de entrada, mas da própria cama de sua mãe, que estava muito perto da porta. Então, por estar perto também, ela pode ter confundido. Mas o som de gemido ela ouviu. Eu vos confesso, caro senhor, ou seja, Kardec, que esses fatos, embora se relacionem a um ser privado da razão, ou seja, do animal, me fazem sentir singularmente, refletir singularmente. Eu fico pensando, né? Aí eu falo, quer pensar disso? Não ouso nada decidir e não tenho o ócio de me estender longamente sobre esse assunto. Mas me pergunto, se o princípio imaterial que deve sobreviver nos animais, como no homem, a semelhança de novo, não adquiriria, num certo grau, a faculdade de comunicar com a alma humana? Quem sabe? Conhecemos todos os segredos da natureza? Evidentemente, não.
Quem explicará as leis das afinidades? Quem explicará as leis repulsivas? Ninguém. Ninguém sabe, ninguém viu, né, Arthur? Se a afeição, que é o domínio do sentimento, como o sentimento é do domínio da alma, possui em si uma força atrativa. Que haveria de espantoso que um pobre animalzinho no estado imaterial se sinta arrastado ali onde sua afeição o leva. Mas o som de voz, disse-á, como admiti-lo, se fez ouvir uma vez, 2 vezes, por que não todos os dias? Essa objeção pode parecer séria. No entanto, seria irracional pensar que esse som não possa se produzir fora de certas combinações de fluidos, os quais, reunidos, agitassem um sentido qualquer, como se produzem em química certas efervescentes, certas explosões em consequência da mistura de tais ou tais matérias. Quer dizer, o som pode vir de outro lugar? Pode, mas, né? Mas um gemido de um cão não faz, né? Que essa hipótese parece fundar ou não discuto. Direi somente que ela pode estar nas coisas possíveis e sem ir mais adiante. Acrescentarei que constato um fato apoiado num tríplice testemunho e que se esse fato se produziu foi porque pôde se produzir. Além disso, esperemos que o tempo nos esclareça. Não tardaremos, talvez, a ouvir falar de fenômenos da mesma natureza. Fantástico. Então, ele conta o caso, não julga, mas não fala que não é impossível, fala que pode existir, faz a relação de afeição, então ele deixa a porta aberta, mas eu só não tenho como te responder, eu não tenho como definir para que lado que eu vou. Né? E outra coisa, testemunhado por 3 pessoas. Agora vamos ver, então, o que Kardec fala sobre isso. Então, na sequência da narrativa, Kardec faz comentários. Nosso honrado correspondente age sabiamente ao não decidir a questão de um único fato que não é ainda senão uma probabilidade, não tira conclusão absoluta. Presta atenção o que ele está falando. Não, sim, vai falar ainda. É um fato só, então vão ficar em guarda. Não pode tirar conclusão ainda, porque é um fato só. Ele constata, observa e espera que a luz se faça. Assim o quer a prudência. Então, Kardec não está certo. Os fatos desse gênero, continua Kardec, não são ainda nem bastante numerosos, nem bastante averiguados, para deles deduzir uma teoria afirmativa ou negativa. Meu Deus, que fantástico. Porque se fosse os espíritos de hoje, isso não existe, cara, não tem Kardec, cara. E o que Kardec falou assim, não, peraí, vamos aguardar, é um fato só, vamos aguardar, cara, vamos ver o que vai acontecer depois. Olha para você ver, Arthur, o bom senso aqui. A questão do princípio e do fim dos princípios dos animais, começa somente a se esclarecer. Então, está começando a falar alguma coisa dos animais. E o fato de que se trata, a ele se liga essencialmente. Continua. Em todos os casos, se existem pontos de contato entre a alma animal e a alma humana, isso não pode ser do lado da primeira, senão da parte dos animais mais avançados. Você lembra que eu falei? Não vale para todos os animais. Tem uma gradação, né? Tem uma gradação. Um fato importante a constatar, continua Kardec, é que entre os seres do mundo espiritual jamais foi feita menção de que existam espíritos animais. Olha o que ele está falando aqui. Pareceria disso, então você analisando o caso, pareceria disso, do caso, né? Resultar que esses não conservam a sua individualidade depois da morte. Então, se não tem animal no mundo de lá, então não tem individualidade depois da morte. Mas lá fala que tem. A resposta. Então, e de outro lado, essa cadelinha, que teria se manifestado, parecia provar ao contrário. Olha você ver o peso que fala. Então ele faz um contrapeso. Mas ele não fala que não pode existir. Que se é alucinação de 3 pessoas. Que os espíritos jamais disseram. Nós falávamos, não disseram, mas isso pode parecer contrário. Então, assim, ele joga para lá e joga para cá. Fica assim, tipo assim, vamos aguardar? Mas será que ele aguardou?
Será? Livro Autonomia, a história contada do Espiritismo, Paulo Henrique Figueiredo. Ele vai trazer algumas coisas de Canuto de Abreu, vai falar muita coisa de Canuto de Abreu, que Canuto de Abreu resgatou vários documentos. Ele foi lá na França, uma época, eu não lembro exatamente onde, mas sei que é perto da Segunda Guerra Mundial. Ele foi, eu acho que em 1921 ele foi lá, viu vários documentos de Kardec lá, o cara mostrou. Aí, depois, um pouco próximo da guerra, ele voltou lá, já não tinha muita coisa lá do que tinha, mas o que tinha, ele trouxe. Então, entre os documentos que ele viu lá, o Canuto de Abreu, ele viu pastas de papelão com documentos cronologicamente selecionados. Presta atenção. Então, nos documentos de Kardec, tinham várias pastas com nomes. Ok? Uhum. Vamos ver o que é. Vamos ver o que tinha nas pastas. Continha todo o Museu Espírita. Mostrou os dossiês, a velha caneta. Isso é no lugar que ele entrou para ver os documentos de Kardec, né? A pessoa lá mostrou, né? Mostrou os dossiês, a velha caneta, os antigos livros pessoais de Kardec. Ele escrevera na capa de algumas pastas. Olha aqui. Várias pastas. Uma. Minhas supostas vidas anteriores e minha missão atual. Uma pasta. Outra. Atas da sessão da Sociedade Parisiense. Muitas lavadas de pó pro punho pelo professor. Outra. Autobiografia dos Espíritos Sérios. Outra. Notas e livros antigos e modernos. Outra pasta. Comentários às críticas favoráveis ou adversas. Outra pasta. Dados da história do Espiritismo. Outra pasta. Notas às cartas de Lavater. Inclusive as cartas de Lavater publica na revista. E a pasta que me chamou muita atenção. Fatos e comunicações sobre a alma de animais. Uhum. Ô, meu amigo, se não houvesse nada, ele não abriu uma pasta. Claro. Ele abriu a pasta para juntar coisas que falar, para decidir, para definir. É verdade. Ué, é muito simples. É. Aqui está a prova que tem alguma coisa, que tinha alguma coisa, que ele estava levantando alguma coisa. Ele não definiu. Porque se tivesse definido, ele não estava levantando nada. Então são coisas que surgiram depois da codificação e ele foi juntando. Só, mais manifestação de animal. Põe na pasta tal, vai lá. E foi juntando. Então o que faltou foi tempo dele colocar isso ao público, né? À disposição do público, vamos dizer assim. Mas que está aí a prova de que ele tinha alguma coisa sobre os animais, tinha. E comunicações. Fatos e comunicações. E aí? Como é que nós ficamos agora? Olha outra pasta. História Espírita de Jesus. Previsões e sonhos místicos. Então, cara, o cara é o cara. É o cara. Fantástico. Opiniões de renomados pesquisadores sobre manifestações. Aqui, além da opinião, tem alguns que vão relatar casos, tá? Aqui tá misturado. Tá? Charles Richer, em A Grande Esperança, narra. Não há somente materialização de homens, também há materialização de animais. De minha parte, com Guzik, consegui uma que foi realmente espantosa. Em Varsóvia, numa sala fechada à chave, apareceram iluminados por um vago luar duas formas de indivíduos fantasmagóricos, dos quais não se viam as faces. Conversavam entre si em polonês. Então, dois espíritos, né, vamos dizer assim, apareceram lá e está conversando entre si. Um disse: por que trouxeste teu cão? Neste momento, ouvimos o que o Richer está falando agora, depois da pergunta de um espírito para o outro. Por que trouxeste seu cão? Neste momento, ouvimos na sala o trote de um cão, senti o cão aproximar-se de mim e morder gentilmente meu tornozelo. Arthur, criação fluídica, Arthur, morde alguém? Não. Aliás, sem me magoar, sem machucar. Foi tão nítido que pude distinguir
ser um cão, um pequeno cão, do qual se sentia os pequenos dentes pontiagudos. Depois o cãozinho aproximou-se de Gelei, Gustavo Gelei, e mordeu com mais força, de sorte que Gelei disse: basta, basta, ao que censurei energicamente. Ele devia dizer: mais, morda mais, para que assim que você mesmo. Cara, ai, que é isso? Tá falando que Gelei tá mentindo, que o Richet tá mentindo? Tem movimento, tem inteligência, tá agindo livremente. Então, meu amigo, sinto muito, é um ser existente, não criação fluídica. Uhum. Aí, Gabriel Delano, no livro A Reencarnação, ele vai citar um caso da Elizabeth de Esperance, a médium, né? Que não deve ser levado à conta de criação fluídica, que já estou até colocando de cara. Certa manhã, aí, dessa certa manhã, a cachorrinha que ela vai falar já tinha morrido, tá? Na sala de jantar, vi com grande espanto a pequena Mona, que corria saltando em volta do quarto. Opa, movimentos, né? Como é que tá o negócio lá? Criação fluídica, não pode ser, né? E que parecia tomada de um frenesi de alegria. Girava, ora metendo-se embaixo da mesa, ora intrometendo-se pelas cadeiras, como fazia em seus momentos de excitação e alegria. Ou seja, quando fazia, quando viva. Depois de sua ausência mais ou menos longa de casa. E aí? O Gabriel Delano também está mentindo? Educação para a morte. Esse aqui é o famoso Herculano Pires. Que ele só serve para ser citado quando favorece o que a gente pensa, né, Arthur? Tristeza. As pesquisas parapsicológicas provaram a existência da percepção extrasensorial nos animais. Tá vendo aqui o negócio do animal que sentiu a presença do dono, do jovem dono dele lá na sexta, que era manifestando, da mulher e tal, né? Nas pesquisas espíritas mais antigas e mais profundas, as manifestações físicas de animais, então são materializações, foram amplamente verificadas. Animais domésticos mortos foram materializados, comprovando a sua sobrevivência ao fenômeno da morte. Em São Paulo, no famoso grupo Espírito Odilon Negrão, deu-se a manifestação ectoplásmica inesperada de um cachorro de raça pertencente à família de um amigo. 3 médios de materializações participaram da reunião. Dona Hilda Negrão, Dr. Urbano de Assis Xavier, cirurgião dentista, e Dr. Luiz Parigotti de Souza, que é médico. Nenhum dos presentes pensava no cachorro que morrera na fazenda da família em São Manuel. Foram os espíritos controladores do trabalho que anunciaram a presença do animal, olha aqui, pelo fenômeno da voz direta. O doutor Antônio presente foi quem reconheceu o animal que, materializando-se, dirigiu a ele, festejando. E aí? Como é que a gente fica agora? Herculano Pires. Bem claro, né? Então, tem. Agora, como que está lá, é que nós não sabemos que tem. Né? Caiba Choto, no livro A Vida em Outro Mundo. Eu esqueci, eu tirei a data aqui, mas antes, acho que é 1926, qualquer coisa assim. Eu sei que é antes de 1930, eu tenho certeza. Então, no capítulo O Perispírito dos Seres Inferiores. Então, vamos lá. O animal terrestre morre, o seu corpo se decompõe, mas a alma sobrevive inteira, completa, conservando a memória de suas existências passadas. É no perispírito que se gravam, pois, todas as lembranças. Essas considerações têm por fim deixar ver que, na outra vida, encontraremos espíritos de animais, como de seres que já pertencem, pelo seu grau de evolução, ao reino nominal. Ou seja, vão encontrar animais e homens.
Essas considerações têm por fim deixar ver que... Oi, peraí, repetiu. Tem que consertar isso aqui. A prova dessa afirmação está nas aparições dos animais constatadas nos anais do psiquismo. O que é esse tanto de anais? São aqui as atas que o pessoal registra das reuniões, aconteceu isso, aquilo outro, entendeu? Isso que são todos os anais, né? O senhor Ernesto Bozano, salvou o cara, tá vendo? Citando ele. Chegou a reunir avultado número dessas manifestações póstumas em seu livro denominado, aqui diz assim, manifestações de animais, manifestações psíquicas, metapsíquicas de animais, qualquer coisa assim. E aí? Caibar Chuta era um espírita de primeira linha, pesquisador, assim. Sim. Não é qualquer um também, né? Agora, esse livro eu tenho que ver aqui, porque eu tenho impressão que eu não achei esse livro. Não tem em português. Era mais um que tinha que achar. Esse vale a pena descobrir. Porque está falando de animais, manifestação, é muito centrado, né? Em Crise dos Animais aparece lá. Aliás, a alma... Os animais têm alma, aparece alguma coisa. Mas talvez esse mais específico, eu vou tentar ver se eu acho aqui, de repente. E, novamente, reportando a Kardec, que afirmar na Revista Espírita de 1865. Porque não é evidentemente senão sobre os fatos que se pode assentar uma teoria sólida. Fora disso, não há senão opiniões ou sistemas. Os contraditores estão aqui, Arthur. Os fatos são argumentos sem réplicas, dos quais é preciso ser dotado e aceitar as consequências quando são constatadas. É a terceira vez que eu falo isso, mas não estou querendo insistir, tá, Arthur? Eu sei que eu estou repetindo, tá? É de propósito, viu? Olha, ó, presta atenção. Vamos até o final, né, meu? Vamos até o final. Foi este princípio que serviu de base à doutrina espírita. Que princípio? Os fatos, cara. Da análise dos fatos. Sim. E é o que nos leva a dizer que é uma ciência de observação. Ou seja, os fatos que vão provar que o espiritismo é uma ciência de observação. Se o fato acontece e eu não observo, então que ciência é essa que você fala que é? Que serve? Bom, aqui nós estamos caminhando para o final. Então, nós vamos ter registro na transcomunicação instrumental de imagens de PETs. O que é transimagem, né? Que é o nome que eles geralmente dão para isso. É um termo usado no campo da transcomunicação instrumental, a TCI, para descrever imagem de suposta origem paranormal, geralmente associada à manifestação de pessoas falecidas, e agora a gente está vendo de animais também, captadas por meios eletrônicos, como televisão, vídeo, computador ou fax, etc. Então, sempre por meios eletrônicos, sem a participação humana. Eles falam que não tem médio, mas eu acho que o próprio operador é médio, doa energia, eles conseguem manipular essa energia e produz os fenômenos através de aparelhos eletrônicos, computador, televisão, diabas quatro, gravador. Então, aqui as imagens que a Sônia mandou, me permitiu divulgar. A imagem de um cachorro aqui, então ela destaca. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Uhum. Tem uns que não fica muito nítido, não, mas tem outros que... Aqui, ó. Aqui é a imagem da transcomunicação, tá? Aqui é a real do cachorro. Sim. Aqui, ó. Esse aqui, tá vendo aqui, ó? Focinho, a boca, os olhos. E aqui é uma manifestação também, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Uhum. Algumas imagens, assim, fica mais difícil pra gente perceber, mas tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Dá pra ver, sim. Focinho, aqui, ó. Aí identificou qual o cachorrinho, olha você ver. Então, lembremos-nos de Charles Richer, fundador da metapsíquica, que em A Grande Esperança, que nós citamos, disse: não é um verdadeiro sábio aquele que não se curva perante o poder dos fatos. Aqui está a lista das obras que nós levantamos para fazer este trabalho. No e-book tem muito mais coisas, né? Mas aqui é só para esse material. O que nós pegamos na internet. Está lá no meu site, para quem quiser. Sim. E no mais é isso, Arthur.
Maravilha! É um assunto realmente que ficou provado que necessita ser bem investigado, trabalhado, né, para que não se afirme coisas, né, sem embasamento. Pois é, mas as pessoas tendem a negar, simplesmente negam, tá? Mas não querem pesquisar em cima do tema para ver se outras informações, outras fontes, depois de Kardec, ou mesmo na época de Kardec, ou até antes de Kardec, fala alguma coisa. Não, não tem Kardec, não aceito. Ou, poxa, isso não é posição de espírito. Não devia ser, pelo menos, né? É verdade. Então, várias fontes aí, né? Fontes respeitadas, e principalmente os fatos, né? Corroborando aquilo que você falou, que o espiritismo é uma ciência de observação e que se um fato surge e a tese e a teoria é contrária, a teoria que tem que mudar. Exatamente. Igual ele mudou, né? No caso da possessão. É por isso que eu gosto de citar a possessão, por causa disso. Os fatos fizeram ele mudar de ideia. Então, por que nós não trabalhamos da mesma forma? Então, pelo que nós apresentamos aqui, ficou claro que tem alguma coisa, não foi detalhada, mas que tem, senão não tinha aquela pasta. Ponto. Então, a informação está aí. Né? Disponível para quem quiser. Perfeito. Bem, estava vendo aqui o nosso chat, não tem perguntas, né? Tinha apenas o Cláudio Pecorari, perguntou no início se tinha e-book, você já informou que sim. Está lá no site, então. Então está plenamente aí respondido. Bem, mais alguma coisa, Paulo? Não, é só isso mesmo. E volto só a insistir. A gente faz o trabalho de pesquisa, levanta as informações, coloca disponível. Não vamos forçar a quem quer que seja a aceitar a nossa conclusão. Agora, eu só espero estar certo, porque essa que é a minha intenção. Certo não é por ser o dono da verdade. Jamais me comportei dessa forma. É certo porque se eu tenho um compromisso com a doutrina e quero passar o certo, só isso. Ponto. Sem dúvida. Então, perfeito. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Pessoal aqui elogiando, né? Excelente explanação. E o Carlos Guilherme Rodrigues dizendo muito interessante este trabalho. Então, realmente vale a pena aí a gente baixar esse e-book, ler com atenção e quem sabe, né? Cada um vai desenvolvendo também sua pesquisa, talvez um outro detalhe que... de repente, se alguém souber de algum caso, assim, também quiser indicar para a gente, né, de livros que a gente não viu, a gente vai aumentando lá, porque a ideia é essa. Exatamente. Perfeito, então chegamos ao final do nosso Polêmica Espíritas número 121. Daqui a 2 quartas-feiras, né, estaremos de volta em mais um Polêmica Espírita. Sheila, você queria dizer aqui, pior cego é aquele que não quer enxergar. O cara põe tampa a vida assim com as mãos, eu não estou enxergando nada. Claro, porque é diferente aceitar qualquer coisa, ainda mais qualquer coisa que não tem amparo nos fatos, né? Então, só tem que realmente medir certinho para também não acreditar em qualquer coisa que não tem fato, que não tem teoria, não tem nada, né? Porque senão a gente vai também acreditar em absurdos. Não é este o caso, né? Porque tá... Pois é, mas você pode perceber, Arthur, e quem está assistindo, todas as vezes que eu tenho uma opinião que não tem nada como base, eu deixo claro que é opinião mesmo. Todo mundo pode ter opinião. Agora, eu não posso querer forçar as pessoas a aceitarem a minha opinião. Esse é o ponto. Exatamente. Bem, então, como venho dizendo, daqui a 2 quartas-feiras estaremos de volta aqui com mais um Polêmica Espírita. Desejando aí uma boa noite a todos e nos vemos em breve aqui na RAI TV. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.